Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Nem toda história sobrenatural é de terror ou dá medo. Viver é um ato sobrenatural. E às vezes nos esquecemos que somos espíritos, tendo uma experiência carnal. Acredito em almas gêmeas, espíritos que viveram juntos há milênios, que estão sempre vivendo uma história de amor, não importa o tempo e o lugar. Se em algum momento eles não se encontrarem, será que respeitarão as leis do universo? Ou darão um jeito de se encontrarem mesmo assim? Se você tem um relato sobrenatural, escreva pra gente. Nosso e-mail é apesardanoitecomercial@gmail.com ou mande seu relato para o WhatsApp 21 9905 91666. Gratidão. Olá a todos do canal Apesar da Noite. Estou muito emocionada, pois esse é o primeiro relato que mando para qualquer canal. Sempre quis mandar minha história, mas nunca achei um canal que realmente me tocasse. E um dia, pesquisando no YouTube, me deparo com esse canal. Assisti o vídeo do lobisomem de Copacabana, amei, e desde então já maratonei todos e finalmente resolvi mandar o meu relato. Ficarei muito grata se Rosiane me desse a honra de contar com essa sua voz calma e doce. E como ela sempre diz, espero que gostem. Meu nome é Sandra, estou com 24 anos e há 5 moro em Roma com meu pai e minha madrasta, que também é minha melhor amiga. Ela é italiana, mas ama o Brasil e se sente mais brasileira que eu e meu pai. Noturnos, o que aconteceu comigo no ano de 2018 ainda é um mistério. No dia 3 de janeiro de 2018, desembarquei na Itália. Fui morar com meu pai e minha madrasta Antonella. Há muito tempo, minha madrasta, aliás, minha mãe-drasta, vive insistindo para que eu fosse morar com eles em Roma. Meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano. Minha mãe se casou novamente com uma pessoa maravilhosa, que é meu segundo pai. E meu pai se casou com uma mulher maravilhosa, que considero minha segunda mãe. Antonella insiste para eu ir morar com eles desde os meus 12 anos, mas nunca quis largar meus pais. Mas nesse ano, Antonella teve que fazer uma cirurgia. Aproveitei a ocasião, pois teria mesmo que ajudá-la. Resolvi então me mudar de vez. Cheguei no aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino, em Roma, de madrugada. Estava muito cansada, doida para tomar um banho e dormir, pois nas 12 horas que passei naquele avião, não dormi nada. A viagem foi tranquila, o desembarque também. Todos os trâmites feitos, fui para casa do meu pai, acompanhado do filho de Antonella, Mário. Chegamos e foi aquela festa. Mário levou minhas malas para o quarto, fiz um lanche rapidinho, só mesmo para contar as novidades, e fui dormir. Na manhã seguinte ao acordar, fui arrumar algumas roupas no armário. Tinha levado 3 malas, que não eram muito grandes, e uma mala de mão. Não tinha levado muita coisa, pois como iria morar no país, seria mais fácil comprar tudo o que precisasse lá. E ao abrir uma das malas,
Percebi que, apesar de idêntica, aquela não era minha mala. Olhei a etiqueta e tinha um nome: Lorenzo De Luca. Como assim? Percebi que, como as malas eram idênticas, com certeza esse tal Lorenzo estava com a minha. Fiquei chateada, mas nada que não pudesse consertar. Foi o que pensei. Mal sabia eu que o sobrenatural entraria na minha vida exatamente naquele momento. A mala estava cheia de coisas estranhas. Tinha um boné vermelho, desses antigos, algumas calças, estilo anos 70, assim como algumas camisas do mesmo estilo. Tinha um livro, um caderno de desenho e um diário com uma capa grossa azul. Tinha também uma caixa de madeira, uma caixa pequena com cadeado. Achei aquilo tudo tão estranho. Falei com Antonella sobre a troca. Ela quis saber se tinha alguma identificação e eu disse que tinha um nome e um caderno. Então, após o jantar, ela abriu a mala e achou tudo estranho também. Tinha o número de um telefone e ligamos, mas chamou muito e ninguém atendeu. Liguei para o aeroporto e deixei meu número, caso a pessoa que ficou com a mala ligasse para lá. Também demos queixas. Enfim, fizemos o que estava ao nosso alcance. Coloquei a mala trocada em um canto do meu quarto e deixei seguir. Todos os dias, eu e Antonella ligávamos para aquele número e nada. Antonella achava o número estranho. Ela dizia que aquele número não era atual, que parecia ser um número antigo. Mas ainda assim continuávamos a ligar, mas nunca completava a ligação. Eu seguia minha vida na Itália. Estava amando morar em Roma. Até que depois de umas 3 semanas de tentativas frustradas, meu celular toca. Quando atendo, uma voz masculina e muito linda fala em italiano: "Ciao, penso que stai con la mia valigia", que quer dizer: "Oi, acho que você está com a minha mala". Então eu disse: "Sim, e você com a minha". A voz me pede desculpas e diz que provavelmente a culpa era dele, pois sempre foi muito atrapalhado. Conversamos um pouco e marcamos de nos encontrar para fazer a troca. Pedi que meu pai me acompanhasse, já que Antonella estava se recuperando. Marcamos de nos encontrar em um lugar movimentado. Quando desliguei o telefone, senti como se conhecesse Lorenzo há anos e também senti uma emoção inexplicável. E olha que nem o conhecia. Não sabia se ele era velho, jovem. A voz era jovem, mas isso não queria dizer nada. Naquela noite não consegui dormir. Não entendia o que estava acontecendo comigo. Estava ansiosa, nervosa. Era como se eu finalmente fosse me encontrar com alguém muito especial para mim. E volto a dizer, sequer o conhecia. E por mais que tentasse, o nervosismo não me deixava dormir. Então me levantei e abri a mala dele. Fiquei mexendo em tudo, cheirando as roupas, peguei o caderno de desenho e fiquei olhando. Era um desenho mais bonito que o outro. Tinha muitos desenhos de rostos. Fui passando as folhas devagar e parei em um rosto. Era o desenho de um rapaz muito lindo. Soube na hora que era ele. Um autorretrato de Lorenzo. Tinham muitos rostos dele, e em várias situações. De repente, parei em um rosto e meu coração parou. Era uma menina, usando um chapéu branco de praia. Ela estava sorrindo, olhando para o mar. Disse que meu coração parou, pois aquele rosto era o meu.
Fiquei passando as folhas, tinha muitos rostos meus. Aquela emoção que senti ao ouvir aquela voz não foi por acaso. Tinha um desenho meu abraçado com ele. Nossos olhos se encontravam e havia tanto amor entre nós. Não sei quanto tempo fiquei olhando nossos desenhos. Parecia realmente que não era eu, tamanha emoção que sentia, e não sabia dizer o porquê. Fiquei a noite toda em frente àquela mala, olhando as roupas, folheando o caderno, olhando os desenhos. Confesso que me deu muita vontade de abrir o diário. Até cheguei a pegá-lo. Sentei na cama e fiquei olhando para ele, mas seria muita falta de privacidade. Então coloquei o diário em cima da mesinha de cabeceira e tentei dormir. Não consegui. Pela manhã estava muito nervosa, pois seria o dia que me encontraria com Lourenço. Já estava pronta logo cedo. Meu pai e Antonella até estranharam. Mais tarde, eu e meu pai fomos ao encontro de Lourenço. Chegamos no lugar marcado, tiramos a mala do carro e ficamos ali esperando. Passou 15 minutos, meia hora, 1 hora e nada. Tentei várias vezes ligar, mas como sempre, a chamada não completava. Estava triste e decepcionada. Estávamos para ir embora quando meu celular toca e era ele, perguntando por que eu não tinha ido, pois ele estava lá me esperando com a minha mala. Disse que também estava lá com a mala dele esperando. Confirmei o endereço e sim, estava no lugar certo. O endereço era aquele e ele também confirmou. Disse que estava ali, olhando de um lado para o outro, mas não via nada. Meu pai, irritado, entrou no carro e mandou fazer o mesmo. Disse que eu estava fazendo papel de idiota. Até tomou o telefone da minha mão e desligou. Também fiquei muito chateada. Nos dias que se seguiram, tentei várias vezes ligar, mas nunca completava. E aquela sensação estranha que eu sentia não era normal. Comecei a ter sonhos estranhos com ele. Nos sonhos, eu me chamava Carmela e estava apaixonada. Eram os anos 70. Não sei como sabia, mas tinha certeza. Os sonhos contavam uma história, a nossa história. Como nos conhecemos, como nos apaixonamos. Era uma história linda e triste, pois não tinha um final feliz. No sonho, ele vinha ao meu encontro sorrindo, e ao atravessar a rua, um carro vinha na sua direção e ele perdia a vida. Eu sempre acordava nessa parte chorando muito. Ao mesmo tempo que sonhava toda noite, tentava ligar e não conseguia. Ele, ao contrário, ligava no meu celular. Marcávamos um encontro, eu ia, ficava esperando, tentava ligar, então ele ligava e falava que estava ali me esperando. E à noite, os sonhos, muitos sonhos. Sonhos que contavam a minha vida e a de Lourenço. Não consigo explicar em palavras o que estava sendo minha vida desde que encontrei aquela mala. Não sei explicar os sentimentos que me dominavam. Era como se eu tivesse dividida ao meio. Eu era eu, mas também Carmela. Comecei a pensar uma coisa muito louca. Para mim, Lourenço viveu nos anos 70 e morreu nos anos 70. E Carmela era eu que também morreu e que reencarnou. Sei que pode parecer loucura,
mas achava que Lorenzo estava se comunicando comigo em outra dimensão. Por isso a chamada não completava, por isso não conseguíamos nos encontrar. Estávamos no mesmo lugar, mas em outra dimensão. Eu pesquisei muito sobre isso, e por mais estranho que pareça, podia acontecer sim. Claro que era o que eu achava, e sabia que se comentasse isso com alguém, com certeza me achariam louca. Mas no fundo, eu sabia que era isso. Eu só não sabia explicar. Ficava pesquisando o dia todo. Existiam várias teorias, cada uma mais louca que a outra. Mas alguns cientistas concordavam. Durante toda a minha vida, nunca tive nenhum tipo de contato com o sobrenatural, mas sempre tive muita ligação com a Itália. Sempre foi o país que mais gostava. E durante toda a minha vida, sempre alguma coisa ligada à Itália acontecia. E não foi coincidência meu pai se casar com uma italiana e ir morar em Roma. Não era coincidência eu estar ali. Mesmo constrangida, falei da minha teoria para Antonella, que para minha surpresa não achou estranha. Ela deu a ideia de mexer na mala para ver se descobríamos mais alguma coisa. Pegamos a caixa com o cadeado, procuramos a chave e não estava lá. Antonella e eu a arrombamos. Dentro havia fotos e cartas, muitas cartas. Olhei pela primeira vez aquele rosto que conhecia bem dos sonhos. Era ele, Lorenzo, meu Lorenzo. Eu não estava louca e nem tinha criado aquele rosto por causa de um desenho. Ele era real e aquela ao seu lado era eu. Antonella ficou paralisada porque aquela moça da foto antiga era eu. Li todas as cartas. Eram cartas de amor, de um tempo feliz. Eu me via ali. Eu me sentia ali. Não era coisa da minha cabeça. Se ainda tinha dúvidas, as cartas e as fotos tiraram todas elas. Abri o diário e comecei a ler. Ao contrário do que pensei, o diário era de Carmela. Cada palavra que ela escreveu ali era como se eu tivesse escrito. Eu me via ali. Podia sentir sua felicidade, seu amor, sua dor. Ela descreve a morte de Lorenzo com tanta dor que meu coração sangrou. Era como se eu tivesse vivendo tudo de novo. Descobri que ela tirou a própria vida. Ela escreveu como faria. E depois, só folhas brancas. Foram muitas tentativas de encontros frustrados. Por mais que tentássemos, não conseguíamos nos encontrar. Somente em sonho nos víamos. Eu tentava ser uma garota normal, mas já não conseguia. Só queria dormir e sonhar. Até que um dia, Antonella, sem eu saber, pegou tudo. A mala, a caixa, as fotos, as cartas, os desenhos, o número de telefone, tudo, e pôs fogo. Simples assim. Ela achou que assim eu me livraria dessa situação bizarra, mas ele já estava nos meus pensamentos e no meu coração. Toda noite eu pedia, não, eu implorava a Deus que me trouxesse Lorenzo. A cada sonho eu implorava, mas ao invés disso, os sonhos foram ficando cada vez mais raros. Então, uma noite, acordei e ele estava em pé, bem ao lado da minha cama, sorrindo para mim.
Não, dessa vez não era sonho. Sabia quando sonhava. Pulei da cama e o abracei forte. Não sei como, mas sabia que seria a última vez. Sentir seu corpo ali de verdade, seu abraço, seu beijo. Ele me olhou e sorriu triste, com carinho, e sem dizer uma só palavra, ele me colocou na cama, ficou acariciando meu cabelo e então caí em um sono profundo. No dia seguinte, acordei e fiquei na cama sem vontade de viver. Só chorava. E no dia seguinte de novo e de novo. Então tive um sonho. Não foi um sonho como os outros. Nesse sonho, eu não era Carmela. Eu era eu e estava em um lugar lindo, todo verde. Então ele vinha na minha direção sorrindo, pegava na minha mão, me colocava sentada em um lindo banco, todo branco. Dizia que eu não deveria ficar triste, porque estávamos juntos, mesmo estando em dimensões diferentes, e que jamais me deixou. Pediu para eu viver, e foi o que fiz. Saí daquela cama e fui viver minha vida. Estudei, trabalhei e vivo aqui até hoje, vivendo um dia de cada vez, mas vivendo. Ainda penso em Lourenço, mas sei que estou do lado de cá e tenho que seguir. E é isso que estou fazendo e farei até o dia em que nossas dimensões se unam. É o que me dá forças para seguir. Essa história pode parecer loucura, mas não é. Aconteceu comigo e ainda acontece. Vim parar nesse país tão distante e vivi aqui uma linda história de amor. Conheci o amor da minha vida. Ficamos tantas vezes no mesmo lugar, mas nunca nos tocamos. Coisas sem explicação acontecem com algumas pessoas e aconteceu comigo. Penso que sem essas coisas não existiria o sobrenatural. Muito obrigada por contar meu relato nesse canal que amo. Gratidão. Beijos de luz. Tchau, noturnos.